Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 11 de abril. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, escutamos o companheiro Walter Pomar, que fala sobre a escalada do tarifaço de Trump, principalmente contra a China, e as suas implicações no Brasil e no mundo. Ouvimos também a companheira Natália Sena, que nessa edição trata das decisões tomadas pela Executiva Nacional do PT e também da Câmara de Recursos em relação ao PED e outros assuntos. E falamos ainda do quadro nacional, das mudanças no governo Lula desta semana, bem como das mobilizações realizadas ao longo dos últimos dias. E pessoal, a gente começa a edição de hoje aqui do podcast falando sobre mobilização e luta. Afinal de contas, nós tivemos ao longo das últimas 2 semanas alguns momentos que merecem a nossa análise e comentário. Primeiro é bom lembrar que nos dias 31 de março, 1º de abril, data que marca ou que marcou os 61 anos do golpe militar de 1964, nós não tivemos no país grandes mobilizações. Algo que já não vem acontecendo, de fato, há algum tempo. E isso já foi um alerta, foi um sinal. No entanto, manifestações foram convocadas inicialmente pelo Bolsonaro. Disse ele que iria colocar 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro, em Copacabana, para defender a anistia dele e dos demais golpistas. Bom, não colocou 1 milhão, não colocou nem perto disso. Segundo dados obtidos por meio de imagens aéreas e inteligência artificial, o número aproximado foi de 18 mil pessoas. Bom, no entanto, mesmo com o ato do Bolsonaro flopando, dias depois foram convocadas mobilizações contra a anistia e pedindo a prisão de Bolsonaro e dos demais golpistas. Isso veio na esteira do 31 de março, 1º de abril. Infelizmente, a maioria desses atos também foi pequeno. E o maior deles, que ocorreu em São Paulo, teve 1/3 do tamanho do ato convocado pelo Bolsonaro e os seus. O mesmo programa, o mesmo sistema que contabilizou 18 mil presentes em Copacabana, em São Paulo, contabilizou pouco mais de 6 mil pessoas. Portanto, um quadro de dificuldade de mobilização, convenhamos, dos dois lados. Mas quem é militante de esquerda, petista, tem que, obviamente, travar a disputa cotidiana de ideias, mas sabendo da grande dificuldade que a gente tem enfrentado quando o partido, quando o governo do presidente Lula não se mobiliza ou não contribui para amplificar e aumentar o grau de mobilização. E aí, no domingo, dia 6 de abril, o Bolsonaro convoca novas mobilizações, dessa vez para São Paulo. E não prometeu colocar 1 milhão de pessoas e conseguiu colocar quase 3 vezes mais a quantidade de pessoas que estavam em Copacabana. Segundo o mesmo aplicativo que contou as pessoas em Copacabana no ato pró-anistia, que contou o ato em São Paulo contra a anistia, o Bolsonaro e os seus conseguiu colocar em São Paulo 45 mil pessoas, 44.900 pessoas, para ser mais próximo. O fato é que a extrema-direita está conseguindo, nesse momento, como já vem fazendo há algum tempo, colocar mais gente na rua do que as forças do campo democrático, popular e de esquerda. E isso tem que ser lido por nós com muita preocupação e com um alerta. Afinal de contas, a pauta e a bandeira da anistia está avançando no Congresso Nacional. Ao longo das últimas semanas, no bojo das mobilizações de rua da extrema-direita, no Congresso Nacional, cresceu a articulação. E há quem diga hoje
que a extrema-direita possui, inclusive, a quantidade necessária de votos para, primeiro, levar ao plenário da Câmara dos Deputados, sem ter que passar por nenhuma comissão, o projeto de anistia. Segundo, não só tem quantidade suficiente de assinaturas para levar para o plenário, como talvez tenha, inclusive, votos suficientes para aprovar esta medida. Bom, isso não quer dizer que vai passar. Afinal de contas, depois tem a votação no Senado e tem o Supremo Tribunal Federal. Mas, gente, como a gente está cansado de saber, não dá para lidar com essa situação de forma burocrática e institucional. Não dá para entregar nas mãos do Congresso Nacional, da correlação de forças, do Supremo, o enfrentamento à extrema-direita. É preciso ter luta, organização e mobilização popular. É preciso enfrentar a pauta da extrema-direita de tentar garantir anistia para o Bolsonaro e para os seus na rua. E é esse o espírito que deve nos animar ao longo deste mês de abril. O mês de abril é um mês historicamente de lutas. Por um lado, o MST já começou a realizar em vários lugares do país ocupações defendendo a reforma agrária. Mas, para além disso, uma outra bandeira é justamente a luta contra a anistia e pela prisão do Bolsonaro. É importantíssimo que ao longo do mês de abril cresçam essas lutas para que, no 1º de maio, nós tenhamos um dia de grande mobilização em que uma das pautas seja a luta pela prisão imediata do Bolsonaro e dos seus comparsas. Mas, para que isso aconteça, obviamente, é fundamental que mais forças se empenhem para isso. Tanto ao longo do mês de abril, mas também na Constituição do 1º de maio, é importante que o PT, os movimentos sociais, os sindicatos e centrais sindicais, e particularmente que o governo do presidente Lula se envolva diretamente na convocação, organização e mobilização, sob pena de nós vivermos algo semelhante ao que foi 2024, 2023, que foram atos de 1º de maio pequenos, esvaziados e que não contribuem para a gente acumular força para derrotar nas ruas a extrema-direita. É um desafio imenso, mas que a gente tem que enfrentar. E, bom, se a gente tem que enfrentar desafios, um outro é inclusive os rumos do governo do presidente Lula, que essa semana finalmente colocou para fora o ministro Juscelino Filho, das Comunicações. O Juscelino é uma figura que nem deveria ter entrado em nosso governo, mas só está saindo agora, depois de um caminhão de acusações, porque ficou comprovado o seu envolvimento e a sua culpa em diversos ilícitos. No entanto, o substituto Juscelino é um Juscelino 2.0. É o deputado Pedro Lucas Fernandes, também do União Brasil, também do Maranhão. E o fato é que esta mudança, que em tese estaria dentro do conjunto de mudanças da reforma ministerial, aponta no sentido errado em relação àquele que deveria ocorrer. As reformas no governo do presidente Lula, do governo, deveriam ser para o outro lado, para a esquerda, para garantir que nós tenhamos companheiros e companheiras, pessoas que têm compromisso em fazer com que o governo Lula tenha êxito. Convenhamos, né, gente? Nem o Juscelino tinha, muito menos tem o Pedro Lucas. Portanto, é o desafio dobrado ou triplicado. E tudo isso em um momento onde o cenário internacional não ajuda, muito antes pelo contrário. E é para falar um pouquinho deste cenário internacional, com a ofensiva do Trump, com o seu tarifaço contra todo o mundo, mas particularmente contra a China, e essas implicações aqui no Brasil, que a gente escuta a partir de agora o companheiro Walter Pomar. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Campos Araújo. Bom, Patrick, sobre esse tema aí da guerra das tarifas, vale a pena fazer uma exposição um pouquinho mais longa para compreender o contexto. O contexto é uma crise sistêmica, né? Alguns entendem crise sistêmica como sendo a coincidência de várias crises. Então tem a crise ambiental, a crise econômica, a crise social, a crise política, a crise cultural, a crise militar
elas coincidem no mesmo tempo e daí vem uma crise sistêmica. Essa visão, na minha opinião, ela é equivocada. Ela não é totalmente equivocada, porque obviamente a crise sistêmica tem essas várias dimensões, mas ela é equivocada porque a natureza sistêmica da crise vem do fato de que ela não é resultado apenas da coincidência e da retroalimentação dessas crises parciais. A crise é sistêmica porque o que de fato está em questão é o modo dominante de produção e de reprodução da vida social na Terra. Aliás, da vida na Terra, né? Porque a crise está adquirindo uma dimensão tão profunda que a própria natureza está brutalmente agredida. Nesse sentido, falar de crise sistêmica é falar de crise do modo capitalista de produção e reprodução da vida social, motivo pelo qual solução sistêmica para essa crise é superar o capitalismo. Quem fala da crise e não fala de socialismo, na prática é cúmplice, ativo ou passivo, da própria crise. O centro dessa crise é o centro do capitalismo. O centro do capitalismo são os Estados Unidos. O fato é que, para você ter hegemonia militar, hegemonia monetária e hegemonia financeira, você precisa ter base produtiva. E o que vem ocorrendo desde os anos 70 é que os Estados Unidos vêm perdendo a liderança produtiva. É uma ironia que isso tenha relação com a ofensiva neoliberal, mas é um fato. A expansão do neoliberalismo foi acompanhada da perda da liderança produtiva por parte dos Estados Unidos, entre outros motivos, porque eles foram se especializando na financiarização e foram transferindo parte de sua capacidade produtiva para outros países e foram escolhendo comprar produtos com o seu dólar forte, produzidos em outros locais. O resultado, no final das contas, é que os Estados Unidos foi perdendo liderança produtiva, no sentido amplo da palavra, liderança científico, tecnológica e industrial. Evidentemente, essa perda de liderança produtiva corrói as bases políticas e as bases ideológicas da hegemonia dos Estados Unidos no mundo. E também corrói a hegemonia da classe dominante estadunidense dentro do próprio país, dentro dos Estados Unidos. Isso fica evidente hoje. A sociedade estadunidense está profundamente dividida e a sua classe dominante também está profundamente dividida sobre como fazer a América great again, né? Como fazer a América grande novamente. A classe dominante como um todo quer isso, mas como atingir esse objetivo tem uma profunda divisão entre eles. Qual é o nó? Qual é o, digamos assim, o paradoxo e o grande problema que eles enfrentam? É que eles criaram as regras do jogo pós Segunda Guerra Mundial. Acontece que dentro das regras do jogo, dentro desse jogo, que em grande medida, na verdade, foi criado por eles, foi criado pelos Estados Unidos, dentro dessas regras do jogo, os Estados Unidos vão seguir perdendo. A ironia é essa: eles criaram o jogo, criaram as regras e de um tempo para cá, dentro dessas regras e dentro desse jogo, outros países assumiram a liderança. O caso da China é o mais espetacular, mas não é o único. E os Estados Unidos chegaram a essa conclusão: se as regras do jogo seguem sendo as mesmas, eles vão seguir perdendo. E por isso, virar a mesa, rasgar as regras, mudar o jogo é a única solução lógica para os Estados Unidos tentarem recuperar sua hegemonia. Tentarem. Claro que virar a mesa sempre é um risco. Claro que virar a mesa pode acelerar a queda, o declínio dos Estados Unidos. Mas, do meu ponto de vista, para citar a Margaret Thatcher, there is no alternative. Não tem alternativa para os Estados Unidos senão correr esse risco de virar a mesa, porque, como eu já disse, mantidas as regras do jogo, ele vai continuar perdendo. O tempo corre a favor da China. Nesse sentido, a gente pode reconhecer que tem método na aparente loucura do Trump. Existe um método e existe um precedente. O precedente é o que fez o Nixon. E tem uma data, 15 de agosto de 1971. O que aconteceu nesse dia? Os Estados Unidos rasgaram os acordos de Bretton Woods.
rasgaram os acordos feitos em 1944. Boa parte do mundo protestou, afinal de contas, até o dia 15 de agosto de 71, os Estados Unidos assumiram o compromisso de trocar dólar por uma quantidade de ouro. E nesse dia eles falaram: não trocamos mais. É como se o Trump chegasse agora e dissesse: ó, os títulos do Tesouro dos Estados Unidos não valem mais nada, pessoal. Foi isso que o Nixon fez em 15 de agosto de 1971. E o que aconteceu? Boa parte do mundo, a começar pelos grandes países capitalistas, se curvou a essa quebra das regras do jogo. E passado alguns anos, a bandeira estadunidense, as estrelas e as listras, né? Essa bandeira triunfou na Guerra Fria contra a União Soviética. Ou seja, virar a mesa naquela circunstância ajudou os Estados Unidos a derrotar seu inimigo imediato. Claro que criou um outro problema que a gente está vendo agora. Não tem como os Estados Unidos triunfar sempre. Cada vez que ele resolve o problema, ele cria um outro. E vai chegar a hora, pode já ter chegado, em que essa história tenha um fim. De toda maneira, para o Trump, o Nixon é uma espécie de espelho, mas é um espelho invertido no que diz respeito à outra obsessão do Trump, que é derrotar a China. O Nixon, naquela mesma época do rasgar os acordos de Bretton Woods, ele buscou colocar uma cunha na relação entre a República Popular da China e a União Soviética. Hoje, o Trump está buscando fazer a mesma coisa, colocar uma cunha na relação entre China e Rússia. Acontece que naquela época o movimento do Nixon foi se aproximar da China e agora o movimento do Trump é se aproximar da Rússia. Naquela vez, esse movimento de cunha teve êxito. Vai ter agora muito mais difícil, por razões que são mais ou menos públicas. Bom, qual tem sido a reação da maior parte dos países capitalistas, né? Todos reclamam do fato dos Estados Unidos terem rasgado o multilateralismo. Tem muita gente reclamando do fato dele ter atropelado a globalização. Então, tem governos e partidos no mundo inteiro que estão na linha de defender o status quo ante, né? Defender o multilateralismo que supostamente existiria antes dessa guerra de tarifas, defender a globalização que supostamente existiria antes dessa guerra de tarifas. Mas isso, na minha opinião, é a aparência. A essência é outra. No mundo real, quem sabe o que está acontecendo e pode tomar medidas, está adotando medidas protecionistas de variados tipos. Claro que tem aqueles que sabem, mas não podem, ou seja, sabem o que está acontecendo, mas não têm os meios para adotar contramedidas protecionistas. Essa turma está tentando negociar com os Estados Unidos uma redução de danos. Esse estúpido que dirige hoje os Estados Unidos chegou a dizer numa cerimônia pública que as pessoas estão indo beijar a bunda dele, que os líderes de mais de 70 países estão indo beijar a bunda dele. Mas, tirando a grosseria, o que ele está dizendo é que muitos países, frente à virada de mesa dos Estados Unidos, estão buscando reduzir os danos, tentar reduzir as tarifas, tentar fazer outra coisa. Claro que existem também aqueles que acham que sabem. É o caso de uma parte importante da classe dominante brasileira, dos seus empregados no mundo das ideias e dos seus empregados no mundo da política profissional. Essa turma que acha que sabe o que está acontecendo, acredita que o Brasil vai acabar ganhando nas duas pontas. Vai vender mais para a China e vai vender mais para os Estados Unidos. Bom, essa é, digamos assim, ou esse é o quadro mais geral. Aqui vale a pena dizer que esse quadro é muito instável, porque, óbvio, quando você está rasgando as regras, você pode rasgar em vários sentidos, em várias direções. Você pode andar para frente, andar para trás. E se quem está fazendo isso é um personagem psicologicamente instável e operando num país em que as instituições estão vivendo um torvelinho, essa instabilidade só faz aumentar. Para você levar em conta, Patrick, nos últimos dias, o que o Trump fez? Ele anunciou tarifas de variados tipos e agora ele disse que suspenderia essas tarifas, a maior parte delas por 90 dias, com exceção da China, contra quem ele
dobrou a aposta. Então veja que é um quadro muito instável, por isso que é muito importante ter uma visão do contexto, porque sem você ter a visão do contexto, se você só ficar olhando para as operações, você vai cometer vários equívocos. E um dos equívocos que tem sido cometido é não entender direito a profundidade do que está acontecendo. É o caso que eu já citei da classe dominante brasileira, dos seus intelectuais e dos seus funcionários políticos. Esses caras não estão entendendo o que está acontecendo. Estão achando que o que está em jogo é o comércio e as tarifas, quando, na verdade, na expressão guerra comercial e na expressão guerra de tarifas, o essencial está na palavra guerra, não está na palavra comércio ou na palavra tarifa, está na palavra guerra. Está em curso um processo de guerra. E o problema é que um país rico e desprotegido, como somos nós, como é o Brasil, não tem como ser beneficiado por essa guerra. Nós seremos saqueados se a gente não fizer a coisa certa. Se a gente acreditar que o que está em jogo é um conflito tarifário e comercial, a gente vai ser atropelado por essa guerra e a gente vai ser saqueado. Claro que, acontecendo isso, sempre haverá um setor do empresariado que vai se beneficiar. Como em toda guerra, tem aquela figura do capitalista abutre que sai ganhando com a morte dos outros, com o sofrimento dos outros. Mas para a imensa maioria da população brasileira, o que nos espera, na minha opinião, é uma situação que pode ser muitas vezes pior do que aquela situação que sucedeu à Grande Guerra de 1914 e 1918. Grande Guerra que depois da Segunda passou a ser chamada de Primeira. Tem alternativa a isso? Óbvio. Na minha opinião, o fato do Lula estar na presidência, o fato do PT estar na presidência da República, esses fatos, na minha opinião, podem ser decisivos. Mas podem ser decisivos se nós aproveitarmos essa janela que está aberta pela crise para transformar profundamente o país. O que é transformar profundamente o país? É construir a nossa soberania alimentar, é construir a nossa soberania produtiva, é construir a nossa soberania energética, é construir a nossa soberania digital, é construir a nossa soberania militar, é construir a nossa soberania científico-tecnológica, é construir a nossa soberania ambiental. Tudo aquilo que a nossa classe dominante e o capitalismo realmente existente no nosso país odeiam. Tudo aquilo que só as classes trabalhadoras e uma orientação política socialista podem viabilizar. Você pode me perguntar, Patrick, qual é a disposição real, efetiva, do PT, de um lado, e do governo Lula, de outro lado, de liderarem uma revolução desse tipo. E aí eu quero destacar a palavra revolução, porque, de fato, conseguir soberania alimentar, produtiva, energética, digital, militar, científico-tecnológica e ambiental num país periférico e dependente como é o Brasil, constituiria ou constituirá uma revolução. E aí eu faço de novo a pergunta: qual é a disposição do PT e do governo Lula de liderarem uma revolução desse tipo? Hoje, pequena. A gente segue majoritariamente prisioneiro, né? Nós seguimos majoritariamente prisioneiros de uma lógica tradicional de pensar, segundo a qual a gente deveria, frente ao trumpismo, defender o sistema, ou seja, defender o multilateralismo do ataque trumpista. Veja, que a gente deve derrotar o trumpismo, eu não tenho nenhuma dúvida. Só que não tem como ressuscitar o multilateralismo que foi produto da globalização liderada pelos Estados Unidos. Não tem como ressuscitar esse multilateralismo. Quem pensa fazer isso hoje, através do acordo Mercosul-União Europeia, ou seja, através de uma aproximação entre Brasil/Mercosul e a União Europeia, ou não percebe, ou finge não perceber que o pressuposto desse acordo neocolonial, a expressão acordo neocolonial para designar o acordo Mercosul-União Europeia não é minha, é de alguém muito importante, que hoje é um assessor destacado do presidente Lula. Pois muito bem, quem imagina ressuscitar o multilateralismo através de um acordo Mercosul-União Europeia, ou não percebe, ou finge não perceber que o pressuposto desse acordo neocolonial é cristalizar o Brasil como uma nação primária exportadora, uma nação que se dedica a exportar produtos primários.
além, é claro, de ser uma espécie de pasto de engorda, uma aclimação para o capital financeiro. O caminho que nós defendemos é outro, Patrick. O caminho que a gente defende é a industrialização. E a velocidade da industrialização tem que ser imensa, tem que ter o espírito dos 50 anos em 5, se a gente quiser aproveitar a janela. Pois bem, nesse contexto é que, na minha opinião, deve ser vista a disputa contra o cavernícola e contra a extrema-direita. Eu não acho que a disputa contra esses dois inimigos se trate apenas de uma batalha em defesa das liberdades democráticas, como muita gente gosta de falar, né? É uma luta do fascismo contra a democracia. Na minha opinião, a batalha que a gente trava hoje contra o cavernícola e contra a extrema-direita é uma disputa em torno do presente e do futuro do Brasil. O cavernícola, o Tarcísio e que tais, eles são a vanguarda do atraso. Eles são os porta-vozes do setor mais radical do agronegócio, do setor financeiro e dos interesses imperialistas estadunidenses. Por isso, aliás, tem setores da direita gourmet que estão dispostos a fazer um acordo, estão dispostos a fazer a chamada pacificação, estão dispostos a aprovar a tal anistia, porque esses setores da direita gourmet sabem que se eles tirarem o bode da sala, ou seja, se eles negociarem com o cavernícola, ó, toma aqui a anistia para você, mas sai de cena, eles podem reunificar a elite em torno do projeto de fundo que de verdade as unifica. Qual é o projeto de fundo que unifica a direita gourmet e a extrema-direita? É a superexploração da classe trabalhadora, é o mal-estar social, é a democracia restrita, é a dependência externa, é o subdesenvolvimento. Nesse sentido, o nosso grande dilema, o grande dilema do PT e o grande dilema do governo é como derrotar o neofascismo sem capitular ao capital financeiro e ao agronegócio. A opção que foi feita até agora, opção consubstanciada na tal frente ampla com união e reconstrução, ela não consegue resolver esse dilema. E se nada for feito de diferente, se a gente mantiver essa batidinha, a gente pode até ganhar a eleição presidencial de 2026. Só que nós podemos ganhar correndo o risco de ganhar em condições piores do que as que prevaleceram em 2022, o que reduziria muito as chances da gente ter um segundo mandato Lula superior ao primeiro e reduziria muito as chances de novas vitórias eleitorais. A solução que algumas pessoas falam, inclusive, de fazer uma frente ainda mais ampla, com mais e melhor reconstrução e com alguns acenos à transformação, como é o caso da cobrança de mais impostos sobre os ricos, essa solução, que tem muita dificuldade de se materializar, porque ela tenta compor pedaços incompatíveis entre si, essa solução até agora não se demonstrou suficiente para mudar qualitativamente a situação. Vide as pesquisas. Acima de tudo, essa solução, né, que alguns propõem de uma frente ainda mais ampla, é incapaz de fazer o que, na minha opinião, seria o principal, deveria ser o principal. Essa solução é incapaz de lançar as bases de outro modelo de desenvolvimento, que é o que realmente importa. Porque ganhar as eleições para nós deve ser um meio na perspectiva de transformar o país, e não um fim em si, ganhar por ganhar. Ganhar tem que ser um ponto de apoio para lançar as bases de outro modelo econômico-social. E uma frente ainda mais ampla não será capaz de fazer isso. Agora, Patrick, a gente tem que admitir que esse não é um problema de fácil solução. A verdade é que as regras do jogo institucional atual favorecem as duas direitas, favorecem a extrema-direita, favorecem a direita gourmet e prejudicam a esquerda. Por isso, a aposta estrita, exclusiva ou predominante no jogo institucional é um beco sem saída. A saída efetiva envolve jogar em vários tabuleiros ao mesmo tempo. O pessoal que gosta de Jornada nas Estrelas lembra do que eu estou falando. De um lado, o governo deve fazer o que precisa ser feito para proteger o país da crise mundial, a começar por abandonar o arcabouço em que nós nos metemos. E, de outro lado, o partido deve coordenar uma ofensiva de organização, conscientização e mobilização popular. E ambos, partido e governo, têm que cooperar em algumas tarefas decisivas. Eu tenho dado um exemplo de uma campanha nacional de sindicalização. A gente acha sindicato importante, mas, veja só,
A gente teve 60 milhões de votos na eleição presidencial de 2022, mas nós não temos no Brasil 10 milhões de sindicalizados, ou seja, pelo menos 50 milhões dos nossos eleitores e eleitoras não estão ligados a sindicatos. E é evidente que o Brasil seria muito diferente, o Brasil será muito diferente, se cada eleitor nosso for também sindicalizado, for vinculado a um sindicato. Assim como será muito diferente o Brasil se cada um dos nossos eleitores for não apenas aderente de um candidato, mas for também defensor de um projeto alternativo de sociedade. Evidentemente, tem pelo menos dois pressupostos para que isso dê certo. Precisa ter uma outra linha política e precisa ter muita disposição de combate. Mas isso já nos levaria para outro assunto, que não é o que você me perguntou. Então eu termino aqui, Patrick, com essa questão. O que o Trump está fazendo pode parecer loucura, mas tem método nessa loucura. E o essencial da coisa está na guerra, não nas tarifas. Está na guerra, não no comércio. A tendência daqui para frente, aconteça o que acontecer, é que a polarização, a crise, o conflito mundial vai crescer. E o Brasil tem que se proteger. Essa é a questão. Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. Vamos continuar falando dos desdobramentos dessa política do Trump e bem como os seus impactos e consequências aqui no Brasil nas próximas edições aqui do podcast. E, gente, nós tínhamos avisado que o tema do processo de eleições diretas do PT, o PED, iria ser tratado principalmente no nosso programa Amigo Irmão, o Antivírus, que tem publicação no meio da semana. No entanto, o fato é que nós começamos essa semana tendo reuniões da Comissão de Recursos, da Câmara de Recursos do PT Nacional e também da Executiva Nacional do partido, que tomou decisões que já têm implicações imediatas. Então a gente convidou a companheira Natália Sena para fazer um brevíssimo informe sobre as decisões tomadas pela Executiva e pela Câmara de Recursos. É a Natália que a gente escuta a partir de agora. Oi, Patrick, ouvintes do nosso podcast. Vou dar um informe aqui sobre o que aconteceu na reunião da Câmara de Recursos do Diretório Nacional, que se reuniu agora nessa última quinta-feira. Bom, a Câmara de Recursos é um organismo do DN que existe para fazer um julgamento preliminar de recursos de vários tipos, né? Sobre filiações, sobre problemas de formação em diretórios. No período das eleições também passam por lá alguns recursos acerca de tática eleitoral, sem prejuízo de esses debates serem também levados ao executivo ou ao diretório, né. Quem apresenta recurso pode recorrer da decisão da Câmara de Recursos. Bom, tem uma pauta extensa da Câmara de Recursos que vai ser julgada agora nesse período de PED, do processo de eleição diretas, e a primeira reunião aconteceu essa semana. Foram julgados 4 recursos nessa reunião. O primeiro recurso da pauta é um recurso que foi interposto pelo companheiro Walter Pomar acerca de filiações em massa que aconteceram em várias cidades e vários estados do país. Esse recurso nós apresentamos assim que terminou o prazo de filiações, ali no final de fevereiro, né? E agora foi deliberado na Câmara, parecer que rejeitou o recurso. O que era esse recurso? Ele não era sobre impugnação de filiações, era um recurso político que apresentou indícios de filiação em massa em várias cidades e, diante desses indícios, pediu algo que o Estatuto do Partido prevê, que é o recadastramento. Ou seja, nós não pedimos a desfiliação dessas pessoas que se filiaram nessas cidades, e nem era um recurso pontual contra esta ou aquela filiação, esta ou aquela cidade. O recurso citou várias cidades, apresentou elementos de indícios de filiação em massa e pediu que fosse feito o recadastramento. O que a Câmara de Recursos aprovou? A Câmara de Recursos aprovou uma decisão da qual nós somos contrários, que é rejeitar a tese da filiação em massa. Então, em tese, rejeitou, apresentando argumentos do tipo: no Amapá, o senador Randolfo Rodrigues se filiou; no Rio de Janeiro, em Maricá, tivemos um bom resultado eleitoral, mas não falou nada sobre as outras cidades do Rio de Janeiro, onde a gente teve um péssimo resultado eleitoral e, mesmo assim, as filiações foram massivas. Outro exemplo é: no Ceará, temos um PT consolidado e apresentou fotos de uma plenária numa cidade chamada Pedra Branca. Então, o parecer negou
né, o argumento dele nega a tese da filiação em massa. Porém, foi aprovado que haveria atualização cadastral no dia do PED. Então, Patrick, o que aconteceu foi que o parecer da SOLD, que foi aprovado pela maioria da Câmara de Recursos, rejeitou o nosso recurso, mas aprovou uma atualização cadastral a ser realizada no dia do PED, nessas cidades que foram citadas no recurso. Qual o problema e por que nós nos opomos a isso? Isso se trata de uma falácia. Simplesmente é inexequível fazer a atualização cadastral no dia do PED antes das pessoas votarem e, na nossa opinião, isso foi apresentado como um engodo, como uma forma de tentar mediar, né, as posições, mas que na prática não vai ter efetividade nenhuma, né, não vai acontecer. O que deveria ser feito era um recadastramento, com o PT contratar uma empresa, existem serviços que conseguem fazer isso por meio digital, entrando em contato com os números de WhatsApp que foram registrados nas filiações e conferindo se são filiações reais ou se são filiações massivas e artificiais. E a cereja do bolo é o seguinte: eu apresentei esse argumento no grupo da Câmara de Recursos, apresentei na reunião, nós encontramos um exemplo cabal da necessidade do recadastramento, que é a existência de uma filiação na cidade de Maricá, que foi abonada pelo senhor Washington Quaquá, e a filiação é de uma pessoa que morreu em 2024. Então, a simples existência da filiação de um morto deveria ser suficiente para fazer o recadastramento, porque é um indício de que algum problema aconteceu, né. Então, enfim, depois que a Câmara de Recursos julgou, né, nós já informamos que iremos recorrer da decisão, iremos, reivindicar que o debate seja feito no Diretório Nacional, mas estamos aguardando que a Câmara de Recursos, apresente a sua ata. Ainda não foi enviada, formalizada a ata da reunião. Os outros 3 recursos que foram julgados nessa mesma reunião foram sobre desfiliações em São Luís, no Maranhão, sobre desfiliações em Aracaju, Sergipe, e sobre desfiliações em alguns pequenos municípios do Amazonas. No caso de São Luís do Maranhão, vi desfiliações por parte da direção local, né, e havia indícios de existência de filiação em massa. O parecer da SOG era por manter essas filiações, ou seja, reverter as desfiliações. Eu votei contra o parecer nesse caso, porque eu entendi que o que deveria ser feito era, na verdade, o recadastramento. A mesma coisa que a gente defendeu no recurso geral sobre várias cidades, que deveria ser feito em qualquer caso de indício de filiação em massa. Então, nem desfiliar, nem manter a filiação de qualquer jeito, fazer o recadastramento. Então, por coerência com a nossa posição anterior, eu votei contra o parecer da SORG, que acatou essas filiações em São Luís do Maranhão. No caso de Aracaju, era um caso, de certa forma, parecido com o caso de São Luís, mas eu preferi votar pela abstenção, pois havia menos elementos probatórios que justificassem a filiação em massa, né. Disputas locais que existem lá, né, especialmente entre CNB e Resistência Socialista, e aí, enfim, nesse caso eu me abstive. Mas nos 2 casos, tanto em Aracaju quanto em São Luís, foi incluído no parecer a tal proposta de atualização cadastral no dia do PED, né, a mesma que foi aprovada no caso do recurso geral impetrado por nós. No último caso, foi desfiliações em pequenos municípios do Amazonas, não havia indícios de irregularidade, não houve defesa a favor das desfiliações, e aí foi um consenso de que as filiações deveriam ser mantidas. Então, essa foi a pauta da Câmara de Recursos, dessa primeira reunião da Câmara de Recursos, que vai trabalhar nas questões relativas ao PED. Há uma nova reunião da Câmara de Recursos convocada para amanhã, sábado, e no próximo podcast, no Antivírus, a gente vai dando informe sobre o que foi importante destacar dessas deliberações. É isso. Valeu, Natália. Obrigado, companheira. A gente, no Antivírus, vai dar mais informações, detalhes, em especial sobre essa mudança no calendário, que envolve a inscrição de chapas municipais, estaduais e também de candidaturas para a presidência municipal do partido. A gente se reencontra aqui
no nosso podcast na próxima sexta-feira, mas fica o convite para vocês também nos ouvirem lá no Antivírus na próxima terça-feira. A gente fica por aqui, nos encontramos muito em breve. Saudações petistas e até mais.